Oi, meu nome é Ana Marcele Paixão, eu sou estudante do UNAV e eu vim falar um pouquinho sobre a minha experiência com podcast. Eu já consumo podcast há um bom tempo e sempre foi uma experiência muito prazerosa, porque além de ter uma linguagem que é muito simples e atrativa, o que sem dúvida facilita muito no aprendizado, os episódios que são voltados para debate, desde filme até política, são uma boa forma de exercitar a argumentação e entender sobre diferentes pontos de vista. No quesito de criação de podcast, a minha experiência não foi nada diferente, porque é um processo muito gostoso. Desde você pesquisar sobre o assunto que vai ser abordado, desenvolver roteiro, gravar, pós-produzir, que além de ser uma coisa muito dinâmica e muito legal, interativa de você fazer, principalmente em time, você consegue exercitar sua dicção, sua argumentação, sua produção textual. E eu acho, sim, que é muito válido a utilização de podcast dentro e fora de sala de aula. Meu nome é Rian Vieira, eu fiz um podcast sobre depressão. O nosso intuito era basicamente buscar a opinião do aluno sobre o assunto. Porque ainda mais porque na adolescência, o adolescente tem bastante problema, né? Tipo, com depressão, as coisas assim. Então a gente quis buscar uma opinião que geralmente não se é falada, que é do estudante, do aluno. Então a gente entrevistou algumas pessoas pela escola e fui entender a visão deles sobre o assunto. Gente que já teve e conseguiu superar, gente que nunca teve, para ter os dois lados da moeda, né? Então a gente conseguiu pegar a visão dos dois lados, transformando no podcast, né? Isso tudo a gente só usou o celular para fazer. A gente só usou o celular e depois editou no Audacity, que é um editor de áudio gratuito. E tipo, a gente botou uma vinheta no começo, uma vinheta no final e foi bem simples assim. E ficou com um ar meio que de profissional, porque a gente foi meio que como se fosse um podcast de entrevistas mesmo, tipo, profissional. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Val Becker, eu tô aqui para contar para vocês um pouquinho de como foi a minha experiência na oficina de podcasts que eu ministrei junto com as minhas colegas, primeiro a Julie Souza e depois a Ana Gabriela Nascimento e a Irla Franco. Todas nós somos integrantes da Central Pode Sim, a primeira central brasileira de produção de podcasts feitos exclusivamente por mulheres. A gente ministrou a oficina na Escola Nave em 2019 e eu adorei a experiência. Oi, meu nome é Ana Gabriela Nascimento. Vou contar um pouco sobre a experiência da oficina de podcast com os alunos do Nave. Foi muito bacana estar com eles na fase da apresentação dos projetos. Eu fiquei muito impressionada com a variedade dos formatos que eles pensaram para apresentar. Isso chamou muita atenção, assim, eles não ficaram presos a um modelo e acho que o podcast tem muito essa possibilidade criativa. Eles contaram histórias muito diferentes e de jeitos muito diferentes. Cada grupo usou uma abordagem diferente e isso me deixou muito impressionada. Então, se eu tivesse que dar dicas de como usar essa ferramenta pedagogicamente, eu diria que dá essa possibilidade de criar, não formular uma proposta com um formato fechado, pode trazer muitos benefícios. Agora, por outro lado, é bacana pensar com eles a divisão das tarefas dentro do projeto. Um podcast precisa de texto, um podcast precisa de pesquisa, um podcast precisa de edição. Então, talvez sondar quem tem mais afinidade com parte técnica, quem tem mais afinidade com a parte de pesquisar e de escrever, e formar grupos mistos nesse sentido, para que todos os perfis consigam exercitar as suas potências, suas capacidades.